Nádia Silva, professora do ensino primário. Nádia, antes de mais, obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigada. E Nádia, começo por te perguntar como é que, enquanto professora, foi gerir o último confinamento, já estamos num novo confinamento e toda esta situação da pandemia. Olha, Ricardo, obrigada também pelo convite e parabéns pela iniciativa, achei extremamente importante e daí também ter aceito, não é? Que se não me identificasse, isto é mesmo assim. Portanto, parabéns. Obrigado. Como é que foi? Olha, foi um desafio. Foi um desafio bastante grande. Primeiro porque foi muito de repente, não é? As coisas estavam a correr e no espaço de 2 semanas começámos a ouvir um zoom, que provavelmente iríamos para casa. E de repente estamos efetivamente em casa, sem tempo de nos adaptarmos às novas tecnologias, para aqueles que não são tão capazes ou não são tão facilmente desenvoltos com as novas tecnologias. Os professores foram assim um bocado entregues aos leões, tivemos que nos adaptar. Depois, o meu grau de ensino acho que traz ainda mais desafios, tendo em conta que são crianças com pouca autonomia, não é? Que têm alguma familiaridade com as tecnologias, mas com o tablet, o YouTube, não é propriamente com plataformas de reuniões, de contacto ou de ensino à distância. Eles, pronto, são bastante intuitivos e os miúdos hoje em dia são extremamente aptos para isto, mas não estavam de todo preparados. E os pais também não. Estavas com cuidados na altura? Na altura estava com o primeiro ano, o que ainda me trouxe, acho eu, um desafio ainda maior. Crianças que estão a aprender a ler e a escrever, crianças em que seguramos a mão muitas vezes para as ajudar a desenhar um grafismo, crianças que vêm ao nosso colo para ler, para se sentirem mais confiantes e de repente no final de um segundo período, que ainda não estão de todo, ainda nem sequer concluíram o alfabeto todo, portanto, ainda havia muito trabalho pela frente. Lembro-me que na altura estaríamos na letra F, por acaso fixei, lá está, não é? Dada as circunstâncias, lembro-me que estávamos na letra F. E pronto, e lá nos começámos a organizar em reuniões à distância também, entre professores, para começarmos a delinear estratégias. Também foi interessante ver isto, não é? Os professores começarmos à distância também a trabalhar, um trabalho diferente. E iniciámos, pronto, começámos no meu agrupamento, porque isso também variava. Oi, peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Isto, eu tenho aqui um Steadicam e ele ficou, acho que sem bateria. Por isso é que ficou sem força aqui no braço, espera aí. Espera aí, foi isso mesmo. Pronto. Foi isso mesmo, ficou sem bateria. E como eu te estava a dizer, pronto, tivemos que começar e começámos. Foi mesmo assim, tivemos que começar e começámos. Como é que fizemos? Com a ajuda dos pais, porque são crianças pequenas, e os pais, alguns, e que isto fique bem claro, alguns estavam em casa a apoiar. Mas também te posso dizer que estavam crianças de 6, 7 anos de idade sozinhas em casa. Pois. Porque os pais tinham... Diz. Como é que tu olhas, agora neste novo confinamento, fala-se muito de não fechar as escolas. Eu vejo o não encerramento das escolas um pouco como um auxílio aos pais. Como é que tu olhas para este não encerramento das escolas? Olha, eu se calhar sou um bocadinho ao contrário daquilo que está muito aí em voga nos mídias. Eu olho com bons olhos o não encerramento das escolas. Acho que efetivamente a partir do secundário e as universidades se calhar faria sentido. A partir de um 7º ano também, até porque a lei aí também já permite que os pais não fiquem em casa, e eu acho que pronto, que isso interessa ao Estado em termos económicos, também temos que pensar nisso. Porque o país tem que ter um futuro, não é? E a partir dos 12 anos as crianças já não têm que ter um encarregado de educação em casa, portanto é a partir do 7º ano. Portanto, eu punha a hipótese do 7º em diante encerrar. Antes, eu acho que não faz sentido, efetivamente. É um apoio aos pais, mas eu acho que é um apoio ainda maior às crianças. Não acho que os professores sejam carne para canhão, como as pessoas estão a dizer.
serão tanto como as forças policiais, como os médicos, como as pessoas que trabalham nas empresas de bens alimentares e por aí fora, portanto, não sou assim tão radical e não sou dessa opinião, porque acho que a escola faz falta. Sim. Faz falta, não, nem é tanto no sentido académico, no sentido cognitivo, faz falta nas relações pessoais. A questão da socialização da criança. Sim. E em dar-lhes bagagem para realmente um dia serem autónomos de outra forma, mas eles precisam, primeiro, de ter bagagem. E nestas idades não têm. Pronto. Portanto, eu sou a favor que as escolas... assim, se o confinamento for geral, muito bem, encerra tudo, mas aí seria mesmo tudo, a não ser os bens de primeira necessidade, farmácias, por aí fora. Tendo em conta que existem outros setores económicos que estão a funcionar, não vejo por que não. Não vejo porque não. E agora uma pergunta um pouco mais pessoal, como é que é gerir o teletrabalho com 2 crianças em casa, porque as mães gêmeas... Sim. Olha, na altura foi muito complicado. Porque, efetivamente, eu de repente não fiquei com 2 filhos, fiquei com 4. Isto em março, porque tenho uma cunhada médica que começou a trabalhar no covidário, como eles dizem. E na altura os receios eram muito maiores porque o desconhecimento também era maior, não é? E então houve ali mesmo uma separação dos filhos. E então eles vieram cá para casa. Portanto, fiquei com uma criança de 5 anos na altura, 2 de 9 e uma de 10. E fiquei a dar aulas também em casa. Portanto, com todos também com aulas online. Mesmo o meu sobrinho, que é da pré, ele tinha 2 vezes por semana, para interagir com os coleguinhas, tinha 2 sessões semanais de videochamada. Eu fazia uma média de 6 por semana, e depois as minhas filhas também tinham 5, e a minha sobrinha, que já estava no 5º ano, passava meio dia ao computador. Isso foi um desafio. Foi. E então, os primeiros 15 dias, até eles terem autonomia, sim, porque era... tia, agora é no Zoom. Tia, agora da não sei o quê, não sei o quê. Tia, agora bloqueou. tia, e as minhas filhas, agora amanhã no Meet. E eu... E fazer tipo um horário para eles se gerirem, percebes? Carolina, tu vê quais foram as tarefas para hoje, filha. Deram-te esta. Põe um visto à medida que vais fazendo, não é? Porque eles não tinham esta... Não é? Era muita coisa para gerir. E era preciso organizá-los. Depois, claro, foi melhorando, porque eles começaram a ganhar o ritmo e começaram a perceber, não é? Como é que as coisas funcionavam, e foi melhorando. Mas a primeira e a segunda semana foi extremamente complicado. Pronto. Depois preparava as minhas aulas, depois preparava tarefas para enviar semanalmente aos pais da minha turma. E depois os pais mandavam-me fotografia do trabalho que eu corrigia online, não é? Ia a um depois de PDF, e fazia as minhas anotações e voltava a devolver aos pais. Portanto, o trabalho com o meu feedback, não é? Não podia ser... Eles fazem e não têm feedback, não é? Portanto, pedia fotografias, vídeos, e ia fazendo as sessões síncronas, como nós chamamos, diariamente. E foi complicado. Que desafio.